Oi, gente, mais um tempo com a poderosa palavra de Deus, né? Hoje eu quero compartilhar com você João capítulo 5, verso 24, que diz assim, ó: em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, né? Mas passou da morte para a vida. Amém, gente? Jesus fala da importância da gente ouvir a palavra dele. E não ser apenas ouvinte, mas também a gente ser pessoas que sejam decisivas para andar conforme a palavra de Deus. A gente deve decidir não só ouvir a palavra, mas fazer conforme ela diz. É verdade. Eu sei que para muitos é difícil, porque existem as questões sociais, existem as questões religiosas, existem muitas questões que às vezes complica a pessoa entender a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor é muito simples. Jesus está falando para você ouvir a palavra dele. Quando ele fala de amor, quando ele fala de vida eterna, quando ele fala de perdão, isso é a estrutura do reino, né? Vamos começar a colocar essas coisas que são mais importantes na nossa vida, né? Esses tipos de sentimento do que as questões religiosas, né? A palavra ela fala de perdão, você tem que perdoar. A palavra fala de misericórdia, você tem que ser misericórdia. A palavra fala de adorar a Deus, você tem que adorar a Deus. É isso, é simples, é ouvir a palavra e colocar ela em prática. Porque até a própria Bíblia diz, né, que aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é uma pessoa prudente, que edifica as suas coisas numa rocha, e vem as tempestades, e vem as enxurradas, e vem os ventos, e vem os impactos, e essa pessoa não cai, porque ela ouve e pratica. Mas tem aquela que ouve e não pratica, como na própria palavra diz Mateus capítulo 7, que vem a mesma enxurrada, o mesmo vento, a mesma tempestade, as mesmas aflições, mas ela cai, e grande é a sua queda. É verdade, porque ele ouve e não pratica. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Agora, primeiro é ouvir. Primeiro você tem que apresentar ao Senhor o seu ouvido espiritual. É verdade. E Jesus ele ainda fala assim, ó: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então você tem que ouvir a palavra de Deus, crê em Jesus, né? E você tem a coisa mais importante da sua vida, que é a vida eterna. Porque nós temos duas vidas, você sabe disso. Você tem a vida física aqui e tem a vida eterna para viver. E a vida eterna, ela só chega na sua vida se você crê em Jesus. Amém? Você não tem mais condenação eterna. Você passou da morte para a vida. Olha só que coisa interessante. O que é morte? É separação. A pessoa que não crê em Jesus Cristo está separado de Deus. Essa é a verdade. Ele conhece Deus apenas, né, de ouvir falar. Mas se você crê em Jesus, você, além de ter aliança com o Pai Celestial, porque Ele é a aliança que liga a gente a Deus, aí você passa a ter a eternidade. Amém? Você sabe que dos nossos órgãos, nós temos órgãos, os olhos são órgãos, né? O paladar é um órgão também, né, que faz a gente sentir o paladar, né? O coração. Mas você sabe qual é o último órgão do ser humano que para de funcionar? É o ouvido. O médico falou isso. Eu ouvi isso na semana passada dos médicos. Falou assim: a última coisa que para de funcionar é o ouvido. É o ouvido da pessoa. Será por quê? Já pensou nisso? É porque é a mesma pessoa no leito de um hospital. Ele está lá, pode estar até em coma. Eu creio, porque eu já visitei pessoas no leito de morte, que estavam em coma. Quando eu falava de Jesus, o aparelho começava a fazer assim, ó. Verdade. Quando eu falava alguma coisa importante da pessoa, da família, o aparelho, quer dizer, aquela pessoa estava ouvindo.
Então, às vezes a pessoa está lá no leito de morte e fala, aceita Jesus como seu Senhor. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Ele ouve. E aqueles últimos momentos de vida da pessoa pode levar eles à eternidade. Amém, gente? Então, o último órgão para ouvir. Por que Deus deixou que esse órgão fosse o último a parar? Porque Deus ainda espera que a pessoa se renda, que a pessoa se crê em Cristo Jesus. Ouve a palavra no ouvido. E a morte daquela pessoa não vai ser a morte, mas vai ser a vida, porque ela vai para a eternidade. Amém, gente? Então, essa é a nossa palavra desse dia, João capítulo 5, verso 24, né? Aquele que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Jesus e crê que Deus o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não perde a salvação. Amém? Sou o pastor Vitor, nos ajuda a pregar o Evangelho do Reino, compartilhando nossos vídeos, dando joinha, dando like, né? Seguindo a gente, né? Lá no TikTok, no Quai, também no YouTube, Cristo Reina Pregações, você nos ajuda a pregar o Evangelho do Reino. Amém? Deus abençoe você, um tempo de vitória, um tempo de vida e vida em abundância.